Agora, quero que vocês vejam comigo no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 11. E eu, irmãos, este é o apóstolo Paulo escrevendo à igreja da Galácia, se ainda prego a circuncisão ou as obras, porque ainda sofro perseguição. Logo, o escândalo da cruz estaria anulado. Quero responder a esta pergunta hoje à noite. Qual é o significado tanto da cruz quanto do escândalo da cruz? Em Isaías, capítulo 53, versículo 3, está escrito: Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos. Como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Mas por que isso? A expressão o escândalo da cruz soa um tanto estranha para nós hoje. Por quê? Em todas as igrejas, suponho eu, em Glasgow, sejam protestantes ou católicas, vemos uma cruz. Temos cruzes gravadas em nossas Bíblias, usamos cruzes como ornamentos em nossos pescoços. Ela se tornou um emblema para a arte e para os poetas, e isso é bom. No entanto, tornou-se algo sentimental, com um certo interesse romântico. Mas a cruz é muito mais do que isso. A cruz, na verdade, representa um escândalo. É uma pedra de tropeço. Foi chamada de escândalo para os homens. Isaías, com visão profética, disse: Não havia beleza alguma para que o desejássemos. O que há em Jesus Cristo que nos faria desejá-lo quando o vemos pendurado em uma cruz, sangrando e morrendo, sendo executado por soldados romanos? Paulo, ao seguir a Cristo, descobriu que a cruz provocava desprezo e despertava a hostilidade das pessoas. Cristo nem sempre é atraente para o coração humano. Quando Paulo apresentava Cristo, e este crucificado, muitos se ofendiam e se afastavam com desprezo e indignação. A cruz é uma ofensa, uma pedra de tropeço, um escândalo para os homens. Alguns traduzem escândalo como ofensa. Primeiro, a cruz de Cristo é a condenação do mundo. Ela diz a cada um de nós: você é um pecador e precisa se arrepender. Nós não gostamos de ouvir isso. Gostamos de ouvir que somos bons, mas, no fundo, sabemos que pecamos contra Deus. Pecado significa que estamos separados dele, quebramos suas leis e falhamos em cumprir seus padrões morais. Na época da morte de Cristo, havia Herodes, o rei. A cruz foi uma ofensa para ele, porque apontava para sua vida e dizia: Herodes, você está vivendo em imoralidade. Ele vivia com a esposa de seu irmão, e a cruz o condenava, dizendo: isso está errado. Então, havia Caifás, o sumo sacerdote, um líder religioso cheio de orgulho e frieza, astuto e calculista. A cruz o condenava porque ele estava condenando Jesus injustamente. Havia também Pilatos, o governador romano. A cruz o condenava porque ele era um homem cheio de medo, um covarde, que não teve coragem de defender o que sabia ser certo. Pilatos sabia que Jesus era inocente. Sua esposa lhe enviou um recado dizendo: não se envolva com esse homem justo. Ele é santo e não fez nada digno de morte. Mas Pilatos não conseguiu resistir à pressão da multidão que gritava: crucifica-o! 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 Assim, a cruz condenou Pilatos. E então, a cruz condenou Judas. Judas esteve com Jesus como um de seus discípulos, muito próximo dele. Jesus sempre soube o que havia no coração de Judas, mas o manteve por perto. Há muitas pessoas na igreja exatamente assim. Jesus disse: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Judas servia a Jesus com os lábios, mas nunca se entregou verdadeiramente a ele. Ele era ganancioso, queria dinheiro e prestígio. Achava que Jesus estabeleceria um grande reino e que ele ocuparia uma posição de destaque nesse reino. A cruz também condenou os soldados que crucificaram Jesus. Eles jogaram sorte sobre suas vestes, mas o centurião, o capitão daqueles soldados, exclamou: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. E então, a cruz condenou os ladrões que estavam ao lado de Jesus. Havia 2 ladrões e 2 cruzes. Um deles rejeitou Cristo, enquanto o outro o aceitou. Eles começaram a falar entre si, condenando-se mutuamente. Um deles zombava de Jesus, mas o outro, mesmo morrendo ao lado dele, reconheceu sua culpa. Ambos eram culpados e mereciam morrer. Mas aquele ladrão disse: nós merecemos morrer,
mas este homem no meio, este Jesus, não merece. Então, ele se voltou para Jesus e disse: Senhor, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. E Jesus respondeu: Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Foi tudo o que ele disse: lembra-te de mim. Ele não teve tempo de se unir a uma igreja. Ele não teve tempo de ser batizado. Ele não teve tempo de dar dinheiro. Ele não teve tempo de sair e fazer boas obras. Mas, naquela cruz, Jesus lhe disse: Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quão rápido aconteceu! Porque ele creu e recebeu Cristo em seu coração ali, no último instante, naquela cruz. Ali, no último instante, naquela cruz. Quando Paulo esteve diante do governador Félix, a ardente mensagem da cruz o confrontou tão profundamente que ele começou a tremer. Diante da verdade, tudo o que conseguiu dizer foi: quando eu tiver o momento mais oportuno, chamarei por ti. Quantos de nós, ao ouvirmos o Evangelho sendo pregado, ao ouvirmos sobre a morte de Cristo na cruz, ao sermos confrontados com nossos próprios pecados, não trememos por dentro? Trememos ao ouvir sobre o inferno, sobre o juízo e sobre a possibilidade da condenação eterna. No entanto, assim como Félix, muitos deixam passar o momento da decisão. Félix nunca encontrou o momento mais oportuno. Aquele era o seu momento com Cristo, mas ele o desperdiçou. Pelo que sabemos, ele se perdeu. E então havia Festo, outro governador. Quando ouviu Paulo falar sobre Jesus, sua morte na cruz e sua ressurreição, exclamou: Paulo, você está louco. Ele não conseguia compreender que a cruz representava salvação. E o rei Agripa, ele ouviu atentamente a pregação de Paulo. Ao final, disse: Por pouco me persuades a me tornar cristão. Paulo falou sobre a cruz. Ele falou sobre a ressurreição. Ele explicou como Cristo cumpria as profecias do Antigo Testamento. Ele ensinou sobre a necessidade de arrependimento e fé. Mas Agripa hesitou. Quantos hoje à noite estão por pouco persuadidos? Quantos sabem que precisam renovar seu compromisso com Cristo? Talvez tenham feito isso quando eram crianças. Talvez tenham recitado o catecismo em alguma igreja. Talvez tenham sido confirmados. Mas será que têm certeza de sua salvação? Será que sabem, sem sombra de dúvida, que seus pecados estão perdoados? Será que têm a paz de Deus em seus corações? A cruz atravessou os séculos trazendo um julgamento infalível sobre as vaidades, os orgulhos, os ódios, as ganâncias e os prazeres egoístas dos homens. Ela os condena. A cruz declara ao mundo: você é um pecador. Mas o mundo não gosta de ouvir isso. A cruz se torna uma consciência para a humanidade. A Escritura diz: os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. João 3:19. Grande parte do mal que acontece no mundo ocorre quando o sol se põe. Muitos crimes são cometidos à noite. A imoralidade se espalha nas sombras. Não queremos que a luz revele nossos pecados. A cruz lança um grande holofote sobre o mal e sobre o nosso coração, expondo nossa culpa diante de Deus. Ela nos confronta e declara: você é culpado. O sangue de Cristo. A cruz também é uma ofensa porque ali foi derramado sangue. A Bíblia declara: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Hebreus 9:22. O sangue precisa ser derramado para que haja perdão. O sangue da cobertura. Romanos 3:25 diz: a quem Deus propôs como propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados anteriormente cometidos. A palavra propiciação significa cobertura. Deus pode pegar o sangue de Cristo e cobrir os seus pecados. No Egito, na noite da Páscoa, os israelitas precisaram marcar as portas de suas casas com o sangue do Cordeiro. Naquela noite, quando o anjo da morte passou trazendo juízo, ele viu o sangue e poupou aquelas casas. Ninguém ali foi atingido pela morte. Hoje, Deus olha para nós. Será que ele vê o sangue de Cristo cobrindo o nosso coração pela fé? O sangue da redenção. Apocalipse 5:9 diz: e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação.
Veja como Deus opera. Ele comprou para si homens de todas as partes do mundo pelo sangue de Cristo. Não há outra maneira de chegarmos a Ele, a não ser através da cruz. O sangue do perdão. Como já mencionamos, Hebreus 9:22 afirma que sem derramamento de sangue não há perdão. Se Cristo não tivesse derramado seu sangue na cruz, não haveria perdão para os nossos pecados. Morreríamos e enfrentaríamos o juízo. Mas, porque Ele morreu, Deus pode nos perdoar. Deus pode olhar para você hoje à noite e dizer: eu te perdoo. Eu te justifico. Eu te vejo como se nunca tivesses cometido um pecado. Diante do sangue de Cristo, somos tão inocentes aos olhos de Deus quanto no dia em que nascemos. O sangue da reconciliação. Efésios 2:13 declara: mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. O pecado nos separa de Deus. E essa separação é o que significa inferno. Pense nisso: estar separado de Deus para sempre. Separado de tudo o que é bom. Separado de tudo o que é santo. Separado de tudo o que é puro, saudável e verdadeiro. O inferno é a separação completa de Deus. E essa separação pode começar nesta vida, quando vivemos longe dele, e se estender pela eternidade. Mas a cruz nos oferece um caminho de volta. O sangue de Cristo nos aproxima de Deus. Ele nos reconcilia com o Pai. Mas quando o sangue foi derramado, Deus tornou possível a reconciliação. Aqueles que estavam longe, separados de Deus, agora podem se aproximar dele. Você pode estar perto de Deus porque o sangue foi derramado por você, por Jesus Cristo. O sangue da justificação. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Romanos 5:9. Salvos de quê? Da ira de Deus. Sim, Deus se ira contra os ímpios todos os dias, conforme a Bíblia nos ensina. No entanto, hoje em dia quase não ouvimos falar sobre isso. O julgamento e o inferno são ignorados, e por isso muitos vivem como se nunca tivessem de prestar contas. Mas a Escritura declara: aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Hebreus 9:27. Todos nós compareceremos diante de Deus para prestar contas de nossas vidas. A grande questão naquele dia será: o que você fez com Jesus Cristo? O julgamento já está determinado. No tribunal divino, não estaremos ali para decidir se somos culpados ou inocentes, pois a condenação já foi estabelecida. O que será revelado é a sentença de cada um. Mas há uma esperança. Quando você é justificado pelo sangue de Cristo, Deus o vê como se nunca tivesse pecado. Você se torna completamente limpo. Todos os pecados que cometeu são apagados diante de Deus. O sangue da paz. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Colossenses 1:20. Você pode encontrar paz. E este é o único lugar no mundo onde a verdadeira paz pode ser encontrada. Jesus Cristo, o príncipe da paz, trará paz a este mundo. Mas enquanto isso não acontece, há guerras dentro de nós. Há conflitos nos corações, nas famílias, nas comunidades e no mundo ao nosso redor. Porém, Cristo pode trazer paz ao seu coração inquieto. Talvez você esteja enfrentando problemas no casamento, dificuldades com seus filhos, conflitos com seus pais ou desafios no trabalho. Essas preocupações tiram seu sono e atormentam sua mente. Mas se você se render a Cristo hoje, Ele pode acalmar esse coração aflito. Se permitir, voltará para casa renovado, como uma nova pessoa. O sangue que nos dá acesso a Deus. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Hebreus 10:19. Quando você ora, deseja que Deus ouça. Pelo sangue derramado na cruz, temos acesso direto ao Pai. Antes, apenas o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos uma vez por ano. Mas agora, qualquer um que crê pode se aproximar de Deus a qualquer momento, dia ou noite. O sangue da purificação. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. 1 João 1:7. Isso significa que, mesmo após a conversão, se você pecar,
o sangue de Jesus continua a purificar. Sem esse sangue, o pecado seria imputado a você. Mas graças a Deus, Cristo morreu por nós. Conta-se que o diabo apareceu a Martinho Lutero e começou a listar todos os seus pecados. Lutero ouviu atentamente. Quando o diabo terminou, ele perguntou: "É tudo o que você tem?" O diabo respondeu: "Não, há mais." E continuou a listar mais e mais pecados. Quando finalmente terminou, Lutero pegou a lista e disse: "Agora, bem abaixo de todos esses pecados, escreva: o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado." Não importa quais pecados você tenha cometido. Talvez tenha sido a hipocrisia, a idolatria do coração, pecados sexuais, infidelidade no casamento ou qualquer outra coisa. Você pode até ser culpado de assassinato, mas Deus perdoa. Ele te ama tanto que deu seu filho para morrer na cruz por você. Levaram Jesus para fora das muralhas de Jerusalém. Cravaram pregos em suas mãos e uma estaca em seus pés. O penduraram entre o céu e a terra. Antes disso, arrancaram sua barba. Seu rosto estava ferido e sangrando. Ele foi açoitado com chicotes de couro, que tinham esferas de ferro nas pontas. Suas costas ficaram dilaceradas. Ele sofreu tudo isso sem precisar, mas fez isso voluntariamente, por você e por mim. Do alto da cruz, Jesus olhou através dos séculos e viu você. Ele sabia tudo sobre sua vida, seus erros, suas falhas. E, ainda assim, te amou. A cruz é uma ofensa porque apresenta um ideal de vida. A cruz não apenas nos salva, mas nos chama a viver de uma nova maneira. Jesus disse: "Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me." Cristo nos chama a uma vida de autonegação e santidade. Precisamos crucificar os desejos egoístas, a luxúria, a ganância, o ódio, a inveja e todas as inclinações pecaminosas que nos afastam de Deus. Mas muitos se irritam com a restrição da vida cristã. Não querem abrir mão do pecado. No entanto, aqueles que se rendem a Cristo encontram uma vida abundante, cheia de paz, alegria e propósito. Hoje, a cruz continua a ser um divisor de águas. Ela expõe a verdade sobre quem somos e aponta o único caminho para Deus. E a pergunta final permanece: o que você fará com Jesus Cristo? Aqui está o texto reescrito com mais eloquência, mantendo a força e a clareza da mensagem. Muitas vezes, nos recusamos a abrir mão daquilo que sabemos que a cruz condena. Mas Jesus nos ensinou que devemos tomar a nossa cruz e segui-lo. Isso significa que, ao voltar para sua escola, para sua casa ou para o seu trabalho, você deve assumir uma posição por Cristo, ainda que zombem de você, ainda que o rejeitem. Essa é a sua cruz. Sua cruz não é uma doença inesperada. Sua cruz não é um acidente de carro. Sua cruz não é uma tragédia que possa atingir sua vida ou sua família. Sua cruz é identificar-se com Cristo. É permanecer firme em sua fé, mesmo diante da oposição. É amar aqueles que, naturalmente, você não amaria. Muitos querem desfrutar das bênçãos do cristianismo sem compartilhar do sacrifício que ele exige. No entanto, a cruz de Cristo sempre será uma pedra de tropeço para o mundo. A ofensa da cruz. A Escritura nos alerta que haverá perseguição. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Mateus 24:9. E sereis levados à presença de governadores e reis, por causa de mim, para lhes servir de testemunho. Mateus 10:18. Todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. 2 Timóteo 3:12. Todos, se você decidir seguir a Cristo, pode contar com isso. A perseguição virá, e se você nunca enfrenta oposição por causa de sua fé, talvez seja a hora de examinar sua caminhada com Deus. A cruz de Cristo traz consigo a solidão. Seguir a Cristo, muitas vezes, significa sair fora das muralhas, deixar o conforto do mundo e estar disposto até mesmo a sofrer sozinho. Você está pronto para isso? Não vou mentir para você. Seguir a Cristo não é fácil. Não da maneira como ele exige. Não da maneira como a cruz demanda. A cruz é o poder de Deus para a salvação. A cruz também ofende porque ela afirma ser o único caminho para Deus.
Ela não oferece alternativas. Jesus declarou: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:06. Não há outro caminho. Não há atalhos. Não há boas obras suficientes que possam nos levar a Deus. Posso pregar sobre moralidade, filantropia, justiça social e boas ações, e muitos aplaudirão. Mas no momento em que falo sobre a cruz, sobre o sangue derramado, surge a ofensa, porque a cruz condena todas as outras tentativas de salvação. Ela nos diz que somos pecadores, que não podemos nos salvar, que precisamos desesperadamente de Cristo. E essa verdade incomoda. Mas hoje, eu lhe faço um convite: venha a Cristo. Deixe que Ele entre em seu coração. Deixe que Ele transforme sua vida. O que você deve fazer? Em primeiro lugar, arrepender-se. O arrependimento não é apenas sentir remorso. Arrepender-se significa mudar. Mudar sua mente, mudar sua atitude, mudar a direção da sua vida. Significa permitir que Cristo seja o Senhor do seu coração. Você fará isso hoje. Se você ainda não entregou sua vida a Cristo, ou se tem dúvidas sobre sua salvação, não saia daqui sem ter certeza. Talvez você nunca tenha outra oportunidade. Muitos vieram esta noite pela primeira vez. Muitos talvez nunca mais voltem. Mas agora, neste momento, Deus está falando ao seu coração. Por isso, peço que você tome uma decisão. Levante-se. Venha à frente e diga: Senhor, entrego-me a Ti sem reservas. Quero que Teu sangue me purifique. Quero ter a certeza da salvação. Quero que minha vida seja transformada. Quero conhecer Teu amor, Tua paz, Tua alegria. Quero ter a segurança de que, se eu morrer, estarei contigo na eternidade. Jesus sempre chamou as pessoas publicamente. Ele disse: Qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai, que está nos céus. Mateus 10:32-33. É por isso que peço que você venha e faça esse compromisso público. Mesmo que o mundo não entenda, mesmo que zombem de você, mesmo que enfrente dificuldades, venha. Famílias inteiras precisam vir. Jovens casais precisam vir. Maridos e esposas precisam começar juntos uma nova vida com Cristo. Venha agora, e Deus fará uma obra poderosa em sua vida. No mundo inteiro temos visto um grande mover do Espírito de Deus. Centenas já tomaram essa decisão. Você pode fazer o mesmo, onde quer que esteja. Diga ao Senhor: Deus, reconheço que sou pecador. Arrependo-me dos meus pecados. Recebo Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Quero confiar em Ele e segui-lo. Aceito Teu perdão e Teu amor. Se você fizer essa oração com sinceridade, Cristo receberá agora mesmo. Sua paz encherá seu coração. Você terá a certeza do perdão. E saberá, sem dúvida, que se hoje fosse seu último dia na terra, você estaria nos braços do Pai. Se você ficou até o final, deixe seu like e se inscreva no canal.